Olá pessoal, tudo bom? Esse é o nosso último vídeo de resumo de cinemática escalar. A gente vai falar, nosso tema principal é o movimento uniformemente variado. Antes, porém, quero mostrar para você a ideia de aceleração escalar média, tá? Definição, ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔV é V menos V0, ou seja, a velocidade final, aqui eu estou falando da velocidade instantânea, tá bom? Velocidade instantânea final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo t menos t0, beleza? Então, é assim que a gente calcula a aceleração escalar média. Por que eu estou falando isso para você? Porque nesse movimento que a gente vai estudar, essa aceleração média não é nula, tá? Diferentemente do movimento uniforme, que lembra, o corpo percorria deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais, aqui não. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você observa o corpo em intervalos regulares nessas posições. Dá para perceber que ao longo do tempo esse corpo ficou mais rápido, admitindo que é da esquerda para a direita que ele se desloca. Então, vamos supor que a gente saiba que nesse instante zero a velocidade era de zero, ou seja, a velocidade nula, né? O corpo parte do repouso. Você lembra disso, né? Se no enunciado está escrito que o corpo parte do repouso, é porque a velocidade inicial é zero, beleza? Imagina que no instante 1 segundo você vê no velocímetro desse corpo que é a velocidade de 3 metros por segundo. No instante 2 segundos, a velocidade de 6 metros por segundo. E aqui eu queria que você percebesse primeiro, não é movimento uniforme, nitidamente, pela variação da velocidade instantânea, mas a gente identifica um padrão. Veja que a cada 1 segundo que esse movimento se desenrola, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. Então, percebendo esse padrão, qual seria a velocidade no instante 3 segundos? Seria 9 metros por segundo. Esse é um movimento uniformemente variado. Tá? Ou seja, a aceleração é constante e não é nula, de forma que as variações da velocidade escalar são iguais em intervalos iguais. Nesse movimento, a aceleração média coincide com a instantânea. Portanto, olha, você pode colocar isso aí como uma ferramenta possível. Se você quiser saber a aceleração no movimento uniformemente variado, é só fazer ΔV sobre ΔT se isso for possível com os dados que você tem do enunciado, beleza? Porque essa é uma equação possível, mas eu queria te mostrar as outras, né? E aí, gente, olha, não adianta a gente ficar muito preso à teoria, não tem muita teoria. É mais entender cada uma das equações, ler atentamente os enunciados e aplicar para resolver os problemas, tá? Então, uma equação chama função horária da velocidade. Quais são as duas variáveis dessa equação? V e t. Ou seja, é uma equação que relaciona qual é a rapidez a cada instante. Então, quando o corpo atinge uma determinada rapidez, quando o corpo para, entendeu? Ah, depois de 5 segundos, qual é a velocidade? Depois de quanto tempo ele atinge o limite de velocidade da pista? Então, você está fazendo essa relação de quando e rapidez. É isso que você tem que buscar no enunciado. Se a pergunta for uma dessas, se a relação for essa equação vai te fornecer a resposta para essa pergunta. Temos a função horária do espaço. Sempre lembrando que essa é a função horária do move. No movimento uniforme é aquela outra equação que a gente discutiu no vídeo anterior. Se você não assistiu, pode assistir esse vídeo também que vai te ajudar. Essa equação é válida quando a aceleração é constante, evidentemente, no movimento uniformemente variado. E o que ela faz? Ela relaciona espaço e instante. As duas variáveis dessa equação são S e T. Portanto, é a equação que você usa para relacionar onde o corpo está e quando ele está naquela posição. O corpo parte do repouso, quando ele chega na posição 100 metros, quando que ele chega em algum lugar, quando que ele atinge um obstáculo, entendeu? Essa relação. Ou então,
onde ele está, quando, entendeu? Onde ele está em um determinado instante. É uma equação um pouco mais trabalhosa, porque é uma equação quadrática, eventualmente vai envolver equação de segundo grau, resolução de qual valor do instante usando a equação de Bhaskara, tá? Mas aí você batalha também na matemática, certo? E a equação de Torricelli, ela relaciona onde o corpo está com o deslocamento que ele efetuou até chegar nesse momento. Então, é uma equação que fala qual é a rapidez em algum lugar. Então, eu gosto de fazer essa comparação, fiz na aula e quero refazer agora. Veja a sutileza da linguagem, né? Se a pergunta for o seguinte, imagina que está descrevendo uma situação que um corpo está freando, né? E aí pergunta assim, olha, responda para mim quando o corpo para. Quando o corpo para, em qual instante t, a velocidade v é zero. Então pensa, qual equação que você tem que usar para responder essa pergunta com essas informações? É a função horária da velocidade, ó. Quando ele para. Agora, e se eu perguntasse onde ele para? Veja, aqui eu estou relacionando lugar com rapidez. Onde para é aqui, não. É onde ΔSS menos S0. Então dá para calcular por aqui e parar é ter velocidade nula. Então, olha, o único jeito de você estudar lógico, você tem que decorar a equação, tem que memorizar o formato, enfim, saber o que é constante e o que é variável. Aqui é variável é V e ΔS, só para não esquecer isso também. Mas o melhor jeito é você fazer exercício, refazer as provas, refazer os exercícios de aula, tá bom? Caprichem, é o que eu falei. Não tem muita teoria, tá? O que não significa que os exercícios são fáceis. Os trabalhos são outros. É interpretar o enunciado, é tomar cuidado na resolução da equação, enfim. Beleza? E só para a gente fechar, cuidado com os sinais de velocidade e de aceleração, né? Quando a gente classifica um movimento quanto à rapidez, ele pode ser acelerado ou retardado. Acelerado é quando ele fica mais rápido, certo? Então, todas as vezes que um movimento for acelerado, a velocidade e a aceleração escalares têm que ter mesmo sinal. Ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva, escalar, né? E se a velocidade escalar é negativa, a aceleração escalar também é negativa. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Até vou escrever isso bem explícito, mas aceleração negativa não significa movimento retardado, tá? Aceleração negativa não significa nada. Você só sabe como é o movimento quando você também conhece o sinal da velocidade escalar. Certo? E, evidentemente, para o outro caso, né, para um movimento que é retardado, a aceleração e a velocidade apresentam sinais opostos. Uma positiva, a outra negativa. Estou deixando explícita essa conclusão para você não se confundir. Certo? Cinemática escalar é o assunto mais algébrico que a gente tem, ou que a gente teve ao longo desse semestre. Então, é onde você tem que tomar mais cuidado com as equações, enfim. Caprichem muito, façam muitos exercícios e não esqueçam do roteiro, tá bom? Bons estudos aí para vocês.